Boa noite, eu sou Alexandre Martins, sócio aqui da Módulo. A partir desse trimestre a gente vai começar a gravar um vídeo informal, contando um pouco do que a gente fez no portfólio, contando um pouco do desempenho do fundo. Naturalmente esse vídeo será um canal adicional, a gente continuará a mandar as cartas e a gente continua à disposição para falar pessoalmente com vocês, caso vocês tenham alguma dúvida em relação à gestão. No trimestre, o fundo módulo 1 rendeu menos 1,5%, o módulo institucional rendeu menos 1,9%, comparado a menos 2% da Bolsa. Desde o início, o módulo 1 rende 162%, comparado a 126% da Bolsa, enquanto o módulo institucional rende 538%, comparado a 207% da Bolsa. O fundo módulo Icatu Prev Fim rendeu menos 1,4% no trimestre. Desde o início, o fundo rende 37%, comparado a 10% do CDI e 33% do Ibovespa. O desempenho do trimestre é explicado basicamente pelas seguintes contribuições positivas e negativas. As principais contribuições positivas foram Vale, Santos Brasil, Gerdau, Pão de Açúcar e Multiplan. As principais contribuições negativas foram Via Varejo, Petrobras, Alpargatas, Ser e Itaúsa. A gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre a redução dos nossos investimentos em estatais, com destaque para Petrobras. A gente vai falar um pouquinho sobre Pão de Açúcar e sobre Multiplan. Em relação às estatais, não é nenhuma novidade que elas têm um risco maior de governança. Não à toa, elas negociam com desconto em relação às empresas privadas. No final do ano passado, no início desse ano, a gente começou a sentir um aumento qualitativo do risco de interferência política. Tá? Por um lado, a gente via mais notícias sobre potencial greve dos caminhoneiros, sobre interferência do Bolsonaro no sentido de trocar o presidente do Banco do Brasil. E no dia 30 de dezembro houve uma interferência política no reajuste tarifário da Sanepar. Tá? A gente já estava com certo desconforto e quando a gente começou a observar os índices de inflação, e aí eu vou botar alguns gráficos aqui do IGPM, do IPCA e do preço da gasolina em reais, tá? Da gasolina nos Estados Unidos em reais. E você observa que você tem uma pressão grande de custos, né, por conta dessa inflação maior derivada da variação cambial, e as empresas deveriam, de alguma forma, repassar esse custo para os seus produtos. Né? Um repasse dessa magnitude em meio à pandemia é uma medida extremamente impopular, o que, na nossa opinião, levava a um maior risco de interferência. No mês de janeiro, a gente então tomou a decisão de zerar a Sanepar, zerar Banco do Brasil e reduzir 20% da nossa posição de Petrobras. Tá? A gente permanece com Petrobras e as outras duas empresas a gente zerou e não reinvestiu. Outro investimento que a gente fez no trimestre foi um investimento em Multiplan. O setor de shopping center, desde o início da pandemia, apresentou um desempenho de menos 30% a quase menos 50%, dependendo da empresa, enquanto o Ibovespa, nesse mesmo período, está mais ou menos no 0 a 0. Tá? Alguns fatores explicam esse mau desempenho. Evidentemente, os shoppings ficaram durante um longo período sem conseguir cobrar aluguel. Você tem uma segunda onda de pandemia agora, que de alguma forma vai prejudicar a cobrança de aluguel. Do ponto de vista do denominador da equação, o custo de capital subiu um pouco desde então, mas a gente acha que esses fatores em si não explicam o desempenho tão fraco do setor. Tá? Existe uma preocupação com o e-commerce, se o mercado brasileiro de alguma forma vai seguir o exemplo do mercado americano, onde os shoppings estão sofrendo bastante. A gente discorda dessa premissa.
Basicamente, o mercado americano de shoppings nasceu de uma outra forma. Você tem um percentual, um volume muito maior de área bruta locável por habitante. Eu vou pegar emprestado aqui um gráfico de um relatório excelente do BTG, onde no eixo horizontal você tem o PIB per capita, e no eixo vertical você tem a quantidade de área bruta locável per capita. E você vai observar lá na ponta direita superior desse gráfico, os Estados Unidos têm um volume de área bruta locável infinitamente maior do que o resto do mercado, o que explica de alguma forma, esse excesso de área bruta locável explica de alguma forma o mau desempenho, tá? Um segundo gráfico que vocês vão observar é o gráfico que mostra no eixo horizontal a renda per capita em um raio de 2,5 km dos shoppings, tá? E no eixo vertical a população dentro de um raio de 2,5 km. E assim, claramente dá para se observar naquele retângulo lá embaixo que os shoppings que morreram nos Estados Unidos, essa história do apocalipse do varejo e tal, esses shoppings são todos shoppings localizados em regiões de baixa densidade demográfica, tá? Bem diferente do caso brasileiro. Então a gente tem uma certa tranquilidade que os ativos de shopping no Brasil têm características diferentes e, portanto, devem se comportar de forma diferente em relação aos shoppings americanos. A gente só preferiu concentrar nossos investimentos nos melhores ativos do setor. Então a gente tem participação em Iguatemi e a gente tem participação em Multiplan, né? Essas empresas são as empresas que têm, na nossa opinião, o portfólio mais resiliente de shopping centers. O último caso que a gente vai falar aqui é Pão de Açúcar, tá? Pão de Açúcar é um negócio simples, um negócio de varejo alimentar, mas com uma estrutura de governança, uma estrutura societária extremamente complexa, tá? Então a gente vai botar um gráfico aqui só para vocês entenderem um pouco como é que é a estrutura de controle do Grupo Pão de Açúcar. Essa estrutura societária complexa, somado a um histórico controverso na relação com os minoritários, levou a um desconto que nos parecia exagerado no preço da ação. Quando você olhava o valor individual de cada ativo que pertence ali ao Grupo Pão de Açúcar e você somava o valor desses ativos, você encontrava um valor muito superior ao valor de mercado, né? A empresa, naturalmente ciente desse desconto, resolveu então fazer uma cisão parcial do açaí, que é um negócio de atacarejo do grupo, no sentido então de iluminar o valor desse negócio, tá? A gente que concorda com essa teoria e que o desconto é exagerado e gosta do negócio de açaí, que é um negócio de atacarejo que funcionou muito bem, a proposta de valor se encaixa muito bem às necessidades do brasileiro. A gente achava que essa cisão iria, de alguma forma, gerar uma valorização do todo, tá? A gente então comprou Pão de Açúcar um pouco antes da cisão. A cisão ocorreu, logo no momento da cisão, as ações do açaí se valorizaram imediatamente e as ações do Pão de Açúcar ex-açaí se desvalorizaram, tá? A gente manteve o investimento em açaí e a gente aumentou um pouco o investimento em Pão de Açúcar porque a gente julgava que a desvalorização do que sobrou foi demais, tá? O Pão de Açúcar hoje ele é um somatório de alguns ativos. Ele tem um ativo líder de varejo alimentar na Colômbia, ele tem um percentual num ativo de e-commerce europeu, além das lojas do Pão de Açúcar no Brasil. A gente julgava então que aquela queda tinha sido exagerada, aumentamos um pouco o investimento em Pão de Açúcar e mantivemos o investimento em açaí. Hoje a gente ainda carrega os dois investimentos na carteira dos fundos, tá? Então, aqui só para concluir, a gente entra agora no segundo trimestre com um percentual aproximadamente de 10% em caixa, 90% comprado em aproximadamente 30 ações, das quais as principais 15 posições representam mais ou menos 67% da posição de ações do fundo.
Bom, é isso. Esses foram os destaques do trimestre. Obrigado pela atenção e até a próxima.